De onde surgiu a noção de que os estudantes brasileiros são a categoria revolucionária? Um grupo influenciável pela esquerda, pessoas extremamente politizadas ou militantes. Existe uma ideia pré-concebida de que a categoria estudantil não pode jamais se organizar ou exigir os seus direitos. Afinal, para a sociedade brasileira, estudantes não possuem demandas, apenas deveres a cumprir. No entanto, os primórdios da educação no país demonstram que os estudantes sempre foram organizados, inclusive atuando politicamente. Em 1710, o oficial da Marinha e corsário francês Jean-François de Clerc invadiu com suas tropas a Praia da Guaratiba, cidade do Rio de Janeiro, com a intenção de roubar as reservas de ouro portuguesas. Os estudantes do Colégio dos Jesuítas organizaram uma milícia com escravos e militares e expulsaram os invasores. Foi o primeiro caso documentado de atuação política de estudantes brasileiros. O movimento estudantil, denominação mais ampla para formas de organizações estudantis temporárias ou duradouras, não é um fenômeno atual. Surgem junto com o próprio sistema educacional brasileiro. Uma dessas mais notáveis organizações do movimento estudantil foi o Centro Estudantal Cearense, o SEC, do ano de 1931, anterior à União Nacional dos Estudantes, UNE, que é de 1937. A pesquisa sobre o SEC foi desenvolvida pela secretária de Educação do Estado do Ceará, Carolina Maria de Abreu Maciel. Segundo a autora, antes de um movimento estudantil de âmbito nacional, houve diversas agremiações e associações. As pautas eram específicas e a vida dessas entidades era curta. Já o SEC foi uma entidade que aglutinou diversas outras e mostrou um alto nível de amadurecimento organizacional. A grande quantidade de sócios e a abrangência de atuação afastaram o centro estudantal de ser apenas mais um grêmio literário. Sua preocupação era tanto a formação política quanto a cultural, embora o mesmo centro, em seus estatutos, se considerassem apartidário. Maciel assim define o centro estudantal. Abro aspas. O centro seria a instituição oficial da categoria estudantil do Estado e que poderia expandir seu ideário por todo o país. É nele que os estudantes deveriam recorrer se houvesse qualquer tipo de desrespeito de seus direitos, como, por exemplo, se uma casa de diversão se recusasse a ceder o desconto ao estudante, mesmo apresentando a sua caderneta de identificação do centro. Fecho aspas. Os estudantes, assim organizados, reconheciam-se como sujeitos de direito, uma categoria social com valor, mas nem só de direitos era constituído o estudante. Havia obrigações para com a entidade e a sociedade cearense. No quadro social do SEC, havia 4 modalidades de sócio: efetivos, cooperadores, correspondentes e honorários. Havia 3 categorias de penas presentes no Estatuto: a admoestação, suspensão e eliminação. O centro estudantal tinha uma grande preocupação moral e cívica. Exigia dos seus membros uma disciplina moral dentro e fora da entidade. Os centristas sabiam que essa era uma das melhores formas de gerar adesão social, no que foram bem-sucedidos, ao longo da Ceará. O 11 de agosto se tornou o Dia do Estudante Brasileiro. Ele foi decretado no dia 9 de agosto de 1935 como feriado estadual. O fato ocorreu no governo de Dr. Francisco de Menezes Pimentel. A data é marcante por ser a mesma da fundação dos primeiros cursos superiores em ciências jurídicas e sociais do Brasil nas cidades de São Paulo e Olinda, respectivamente. Conforme detalhado por Maciel, abro aspas, cada associado detém, além de direitos, deveres a serem cumpridos. Todos estavam listados no Estatuto e todos possíveis de penalidades. Dos deveres mais importantes, dedicado aos sócios efetivos, destacamos o item disposto na letra E, que tem como determinação abster-se por completo de apresentar ou discutir assuntos de religião ou de política militante por ocasião das reuniões. Porém, quando analisamos os primeiros anos de funcionamento do centro, podemos perceber que, como instituição, não se abstinha desse envolvimento político. Muitas foram as discussões sobre a permanência ou exclusão desses debates sobre o credo e política. Fecho aspas.
A decisão do centro de ser apartidário nem sempre era cumprida. Segundo seus proponentes, essa condição protegia os estudantes. No entanto, quando havia interesse estudantil, o SEC fazia mobilizações políticas. Francisco Arruda, um dos fundadores e presidente da entidade, foi convidado diversas vezes para disputar eleições, o que recusou, embora após assembleias tenha autorizado membros a participarem da corrida eleitoral. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tá gostando do vídeo até aqui? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação, você sabe o quanto isso é importante, e divulgue o canal para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento. Durante a década de 1930, antes do Estado Novo, havia diversas organizações e ideologias políticas disputando seu lugar no Estado. O apoio dos estudantes era essencial, tanto pelo seu número quanto pela sua organização. Para o governo varguista e para a sociedade em geral, os estudantes estavam à mercê da influência do comunismo. O Partido Comunista, fundado em 1922, atuava nas mais diversas frentes. Sua inserção no Ceará ocorreu em 1927 por meio do Bloco Operário Camponês, ou BOC. A seção de Fortaleza só foi fundada em 1930, que fique claro. O anticomunismo era um elemento unificador para setores conservadores e liberais. A esse se alinhava o Estado varguista. Houve diversas declarações na imprensa e eventos públicos anticomunistas no Ceará. O SEC pretendia manter a unidade de seus membros sem adesão a nenhuma ideologia política. Segundo seus dirigentes, o centro possuía um variado grupo de indivíduos com posições políticas diferentes umas das outras. Portanto, as diretrizes da instituição foram escritas do modo mais eclético possível. O apartidarismo protegeria o estudante. No entanto, os próprios fundamentos da entidade eram conservadores e alinhados ao governo Vargas. Como descreve Maciel, abro aspas. Com o grande contingente de possibilidades ideológicas disponíveis para o apreço e identificação dos estudantes com estes grupos, supomos que a diretoria centrista propôs a proibição de debates ou discussões políticas entre os associados. Poderia desencadear um caos dentro da categoria estudantil, que nesse momento buscavam a unidade. Mas como sabemos, para toda proibição existe uma brecha. Nem sempre a entidade e seus membros cumpriam sua norma de conduta. Fecho aspas. O movimento estudantil em torno do SEC realizava diversas funções: assistência social, lazer, disciplinação dos membros, pesquisas, musealização, educação pública e gratuita. A entidade tinha ao todo 16 departamentos. Um dos mais destacados era a Polícia Estudantal, órgão criado pelos centristas para assegurar a disciplina moral de seus membros, atuando com autorização da Secretaria da Segurança Pública do Ceará. O centro contava com a Academia Centrista de Letras, ACL, fundada em 1943 por 20 sócios. As reuniões eram dominicais e ocorriam no auditório da Casa do Estudante. Na década de 1950, a academia contava com 22 mil estudantes de vários níveis de ensino. Em 1954, o número alcançou 30 mil. A instituição chegou até mesmo a publicar obras literárias, dentre elas Evangelização, de Sinobilino Pinheiro, Ela e Outras Crônicas, de Raimundo Araújo, e Pano de Café, de Ciro Colares. Uma das grandes metas do centro era a assistência estudantil. Estudar na primeira metade do século XX era algo desafiador pelos seus custos logísticos e financeiros. Além do apoio aos seus membros efetivos, eram oferecidos cursos primários para os filhos dos operários, que demonstra aí, né, uma grande preocupação com o processo de alfabetização, cujos professores eram centristas. Então, os próprios membros da instituição, né, se tornavam professores e davam aula para as crianças carentes. Havia residentes na casa do estudante, além da possibilidade de receber custeio de estudos para os estudantes interioranos, que os estudantes interioranos, além de estar afastados das ofertas, né, de ensino, eram os que mais tinham dificuldade financeira, porque vinham do interior, muitos eram de famílias de agricultores e não conseguiam custear seus estudos. A SEC oferecia serviço odontológico e também ambulatório. Maciel retoma a discussão sobre o senso comum dirigido ao movimento estudantil. Abro aspas. Nos vários trabalhos que orbitam a temática do movimento estudantil,
seja ele específico do Brasil ou no caso macro, a narrativa predominante é a sua atribuição contestadora e revolucionária. Há uma naturalização destes adjetivos que começa a ser desenvolvida a partir dos anos 1960, mas precisamente com as manifestações estudantis de 1968. Dessa forma, acabou se construindo um mito onde os estudantes, em essência, seriam a categoria revolucionária. Fecho aspas. O artigo de referência para esse vídeo foi o Centro Estudantal Cearense Aperfeiçoamento Moral, Social, Eugênico e Intelectual dos Estudantes Cearenses, publicado na coletânea História da Historiografia, Política, Reflexões e Memórias em Pesquisa, volume 3, organizado por Joaquim Melo Azevedo Neto, publicado pela Científica Digital 2024. Sua autora, Carolina Maria Abreu Maciel, é graduada em História pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado e doutorado em História pela mesma universidade. Para quem acompanhou até o final do vídeo, deixe um like, comente, compartilhe. E eu queria deixar algumas perguntas para vocês. Vocês consideram a categoria estudantil revolucionária? Vocês acham mesmo que essa categoria ela é tão politizada assim? Você consegue sentir isso na sua escola, na sua universidade, seja ela pública ou privada? Então, deixa um comentário aí falando sobre isso, falando da sua experiência pessoal, se você teve algum tipo de engajamento, né, nessas organizações estudantis. Eu não tive não, mas lá na universidade onde eu estudei era um pouco brigão, porque tinha alguns problemas e a gente precisava resolver. Aí eu meti uns protocolos lá que era para o negócio melhorar. Às vezes eram coisas simples que precisavam só de uma conversa entre dois professores e essa conversa não acontecia, não sei porquê. Então, eu acho que o movimento estudantil ele tem a sua importância, tem a sua relevância, mas a gente também não pode ficar criando esses espantalhos, né? Como se a categoria estudantil por si só fosse revolucionária ou fosse um puxadinho de algum partido político, e a gente sabe que não é assim. Então, até o próximo vídeo, pessoal.